Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre o período de vacas magras de TEP 11, que está se aproximando. No entanto, já começamos a receber pistas aqui do gestor de quando que vai voltar o período de vacas gordas. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, aqui com o período de vacas magras, eu estou me referindo à questão do término dos rendimentos mais elevado, né? O término aqui desses 5 meses de rendimento na casa dos 13 centavos. E olha, isso daqui é um comportamento do rendimento que provavelmente deve ser bastante recorrente para a TEP 11. É um fundo que tem alto poder de ação de ganho de capital por conta da estratégia dele de retrofit, em que ele deve ter um período de rendimento mais baixo, seguido de períodos de rendimento mais elevados, quando ele faz a venda desses imóveis e coloca o lucro no bolso. Ok? Então esteja preparado para isso. Pois bem, aqui nesse mês de julho teremos o último rendimento aqui desses 13,1 centavos, depois vem o Guidance, né? A partir entre agosto e dezembro. E aqui a minha expectativa é a seguinte: o gestor ele mencionou que vai ser entre 6,8 e 7,4. A minha expectativa é de valor próximo a 7 centavos. Eu falo isso porque o gestor ele mencionou que essa banda inferior eles conseguiram manter ela mesmo se alugasse nenhum dos espaços que foram devolvidos pela Fujitsu. Eram 7 andares. E que no caso eles conseguiram fazer a locação, conseguiram que esse inquilino mantesse um dos andares e já fizeram a locação de outros dois. No entanto, pode ter a questão da carência, né? Então, aqui já é um ponto difícil a gente saber. Geralmente, essa informação que não é passada por estratégia comercial, mas como teve essa fala de que o 6,8 é considerando que não ia alocar nada dos 7 andares, a minha expectativa é de um valor um pouco acima desses 6,8 centavos. O que já é um dividend yield interessante para a TEP 11, tá? Vou fazer aqui algumas contas. TEP 11 TEP 11 está sendo negociado aqui, no momento que estou gravando, a cerca de 7,87. Considerando 7 centavos, a gente está falando de 0,89% ao mês. Já na banda inferior do Guidance, de 6,8 centavos, está falando aqui de 0,86. E sendo que isso aqui é um rendimento que eu acredito que seja bastante sustentável para a TEP 11, que eles conseguem manter sem a necessidade de fazer vendas, tá? Isso aqui é um ponto muito interessante. Então aqui TEP 11 é um bom rendimento, um bom dividend yield, mesmo sem o ganho de capital. Agora aqui, como eu disse na introdução, temos pista de quando que as vacas magras retornam. Então, vou pegar aqui o trecho onde o gestor deixa aqui bem explícito. Aqui, ó, nas atualizações do edifício Passarelli, que é o que está sendo vendido. Com relação à venda do imóvel, o fundo e o potencial comprador seguem discutindo os documentos definitivos da operação. A expectativa é de que os instrumentos sejam assinados em agosto, com prazo limite para liquidação em setembro, desde que sejam cumpridas as condições precedentes estabelecidas entre as partes. Então, parece que está em processo de venda aqui bem avançado. E, no entanto, aqui a gente está falando da conclusão da venda. Com relação ao recebimento, do início desse recebimento, aí já é mais difícil prever, né? Mas aqui a minha expectativa, não sendo otimista, é de não termos essa entrada aqui para um mês ainda em 2026. É que eu acredito que seja algo que seja postergado para 2027. Até porque o gestor ele também não tem muito interesse de receber valores elevados no meio ou final do semestre, porque senão ele é obrigado a distribuir isso aqui de forma muito rápida, né? E vários gestores preferem receber no início do semestre
para então poder fazer uma linearização desse ganho de capital. Então é por isso que eu disse que acreditava que esse, esse recebimento efetivo do ganho de capital fosse iniciar apenas em 2027. Até porque eles têm demanda de caixa só em meados de 2027, né? Apenas daqui a um ano, em agosto de 2027. Então eles não têm interesse em estar recebendo agora. Não tem motivo para eles correrem com isso. Com relação a quanto que vai o rendimento nesse momento. Olha, eles estão falando em 55 centavos de lucro. No entanto, desde essa divulgação, acho que já teve algumas emissões, a TEP11 também está com emissão em andamento, deve ter uma diluição desse ganho de capital. Então aqui eu vou colocar que eles vão ter um lucro de 50 centavos a ser recebido. Então, sei lá em quanto tempo que eles vão dividir isso, talvez em 12 meses, 10 meses. Está falando aqui de uns 5 centavos extra por mês. Então, seria volta aqui de 12 centavos mais ou menos de rendimento extra durante um ano inteiro, né? Então, pode ser um belo de um dividend yield que eles conseguem manter com a venda desse imóvel. Realmente 55 centavos é um patamar bastante elevado. Ok, agora aqui vou para a segunda parte do vídeo, aproveitar que eu estou falando aqui sobre TEP11 e vou dar minha opinião sobre o fundo. Para quem não sabe, a TEP11 é um fundo de lajes e tem como estratégia a compra de imóveis imperfeitos, imóveis que precisam de algum ajuste, seja um ajuste aqui, talvez até um retrofit completo do imóvel. Então, a Telos ela compra esse imóvel que ele não é perfeito, então começa a trabalhar nele, tá? Começa a obter certificações, melhorar bastante a aparência do imóvel, não só a aparência, tá? A parte também funcional. Olha, teve um relatório gerencial em que a Telos ele mostrou muito bem esse trabalho que eles fizeram, tá? É um relatório que até deveriam deixar é, por padrão. Acho que foi em setembro de 2025, como completaram 6 anos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um instante aqui, deixa eu procurar aqui. É, não, é isso mesmo. Relatório de setembro de 2025 que eles demonstram o trabalho que eles fazem. Eles compram os imóveis, têm uma aparência é, meio antiquada, ou pelo menos não moderna, compram e realizam esse retrofit, essa melhora. Aqui, ó, antes e depois. Nítido aqui a questão de melhora, né? A questão da aparência muito mais moderna. E esse aqui é o tipo de trabalho que agrega muito valor, né? É muito valor mesmo para o fundo, depois que eles conseguem estar sempre gerando esse ganho de capital. Realmente é nítido que é a melhora que eles fazem, tá? Então, essa aqui é uma estratégia que é praticamente quase certo que você sempre vai ter um ganho de capital sendo obtido aqui pelo fundo. E olha só aqui, ó, no relatório de setembro de 2025, eles colocaram aqui a tese de venda, da possível venda do edifício Passarelli. Ah, até colocaram aqui também um potencial ganho de capital, colocaram aqui o cap rate de saída, a depender aqui das condições do mercado, né? Esse aqui um cap rate de saída de 7%, conseguiram vender com um ganho de capital de R$ 11 por cota, ou 1,10 em base 10. Acabou que ficou aqui na banda inferior, né? Mas aqui aqui entre 8,5, deve ter por volta de 8,7 no cap rate de saída. Realmente eles venderam aqui o imóvel em um momento não muito positivo para o mercado, então conseguiram extrair todo o lucro que era possível, porque realmente o mercado está bem ruim, né? Bem ruim da falta de liquidez com essa Selic no patamar que se encontra, a situação para lajes também não está nada bela, tá? Situação muito ruim. Opa, esse imóvel aqui, ó, essa coisa horrorosa aqui, acho que esse aqui é o do XPPR, né?
Acho que é isso mesmo. O que hoje é o VPPR11, aquele lixo lá da XP que eles moeram dinheiro. Ah, pra vocês verem a diferença da gestão, né? É que uma gestora pouco conhecida, extraindo muito dinheiro, bata de um lucro, e aqui o XP com essa coisa horrorosa deles, tomando um fumo danado. Ok, continuando agora sobre, falando sobre os imóveis de TEP11. É, vocês têm que estar cientes que os imóveis de TEP11 não são aqueles AAA maravilhosos lá de PVB11, mas é possível sim extrair valor e ter bastante ganho com ativos classe B. Com relação à localização, isso aqui imóveis que eu julgo que estão muito bem posicionados, não estão aqui na caríssima Faria Lima, mas estão aqui ao redor, aqui na região de Pinheiros, seja na Berrine ou Vila Olímpia, aqui o Top Center, o Fugito estão aqui ao lado da Paulista, que não é um lugar ruim. Agora aqui o patinho feio do fundo é esse edifício do Grupão de Açúcar, a cagada da Telos. Já disse aqui no vídeo anterior, mas o pessoal se arrepender muito aqui de ter comprado esse imóvel, tá? Que cagada que esses caras fizeram aqui comprando esse imóvel de Grupão de Açúcar. Completamente distoante do fundo. Todos os outros aqui com o contrato é típico, não depende de contrato para manter o inquilino. Mas essa cagada aqui de comprar esse imóvel do Grupão de Açúcar, né? Aqui é o único, acho que é o único contrato atípico do fundo, único mono inquilino, o inquilino dando dor de cabeça. Aqui é um imóvel que tem necessidade de fazer ajustes. Acho que os ajustes são por conta do Grupão de Açúcar. E o Pão de Açúcar tem recuperação judicial. Então, que mancada que a Telos fez aqui com esse edifício do Pão de Açúcar, tá? Bate de uma cagada mesmo. Além disso, está meio fora de mão aqui também, né? Não vejo muita transação acontecendo aqui com essa distância da Paulista. Enfim, aqui essa uma posição que não me agrada. Infelizmente, vamos ver, né? Tomara que eles consigam diluir essa posição. É lastimável o que esse pessoal, é, enfim, errado, né? Mas, apesar dessa pé no sapato que de TEP 11, acaba que diminui o tamanho do seu aporte potencial devido à concentração que eles pegaram nesse devedor desse imóvel, aqui com 19% do PL, sendo que existe a possibilidade de diminuir ao passo que for feita as locações aqui no edifícios Top Center e no Fujitsu. Fujitsu, por conta dessa desocupação que a gente teve recentemente, e o Top Center foi adquirido recentemente com uma vacância e está em processo de retrofit para angariar mais inquilinos. Com relação à alavancagem. Aqui muita gente cria drama, é um ponto que eu não esquenta a minha cabeça, mas todo mundo pensa que por conta do que aconteceu lá com o XPPR11 e com outros fundos que vai acontecer novamente. Mas não, gente, tem que analisar caso a caso. Aqui TEP11 parece ser uma boa gestão de caixa. O fundo tem imóveis que geram ganho de capital, conforme eu mostrei aqui para vocês. Essa estratégia de retrofit é trabalhoso, mas gera bastante ganho de capital para o fundo. Então, é positivo isso aqui. Como aqui não vejo riscos pelo menos de liquidez para a TEP11. Então, acho que podemos ir para a conclusão. Gosto muito aqui de TEP11. Aqui é uma gestão onde eles trabalham bastante. Isso aqui é algo que eu valorizo muito, porque algo que é chato em fundo imobiliário, que tem muito gestor que só trabalha na época de emissão, né? Só na época de emissão, comprou, depois fica administrando os inquilinos. A Pátria nem isso faz mais, né? Contrata uma consultoria especializada para lidar com os inquilinos. É uma vergonha, né? É uma gestora de fundos imobiliários que contrata uma assessoria especializada para fazer encontrar inquilinos. E com o dinheiro do cotista, tá? O dinheiro do cotista. É claro que não é com o dinheiro deles, o dinheiro dos cotistas. Então aqui TEP11, com certeza sensacional, a gestora, tá? Eu não gosto do segmento de lajes, nem dos segmentos de tijolos é o que eu menos gosto, mas que eu gosto da tese e do trabalho da gestão.
Ok, então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.